Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um webinar da Sensidia. Meu nome é Luiz, estou aqui com o Lucas, nós somos do marketing e hoje a gente vai falar sobre o que é um hackathon e, mais em detalhes, como organizar um hackathon. Então, é um negócio que está virando bastante moda, então a gente resolveu juntar todo o conteúdo das aplicações dos nossos hackathons e trazer um pouquinho aqui para vocês. Bom, se a qualidade do vídeo estiver ruim, você pode ajustar na engrenagenzinha. Se você tiver alguma dúvida, o Ricardo está junto com a gente aqui, ele vai responder para vocês no chat em tempo real, beleza? Isso aí. Bom, só para falar um pouquinho da Sensidia, pessoal, primeiro, a gente é uma empresa de 2007, a gente é especialista em gerenciamento e exposição de APIs, ou seja para uma estratégia de criação de um ecossistema, como um marketplace ou parceiros conectados, ou até para APIs conectando sistemas internos para criação de apps mobile, ou mesmo de uma estratégia omnichannel. A gente tem um evento bastante legal que chama API Experience, o APIX. Ele aconteceu em junho de 2016, a última versão. O próximo vai ser provavelmente em junho de 2017, então fiquem ligados. Fala bastante sobre negócio, transformação digital. Sensidia também é uma empresa já com um pouco mais de 100 pessoas, crescendo bastante. E aqui, só para vocês conhecerem, alguns dos nossos clientes que fazem todos os trabalhos de arquitetura de TI e APIs, contando com o apoio da Sensidia. Beleza? Bom, vamos ao que interessa. Essa aqui é a nossa agenda de hoje. Tem alguns pontos bem legais e primeiro vamos entender o que é esse negócio de hackathon. Bom, o que é um hackathon de fato, né? A expressão hackathon vem da junção das expressões hack e marathon. O hack nada mais é do que uma programação exploratória, divertida, né? E a maratona é uma jornada longa, uma jornada de competição, uma jornada de superação. Só para deixar um ponto bem claro, hack é diferente de cybercrime. Vamos deixar isso bem claro antes que alguém tenha alguma dúvida com relação a isso. Tão comum e ficou tão conhecido por causa de hackers, só que os criminosos, não os hackers do bem. Exatamente. Os hackers que são eficientes e produtivos e criam coisas em pouco tempo, né? Mas legal. Bom, a gente tem alguns exemplos de hackathons de empresas grandes, né? O Evernote faz hackathon praticamente todo ano. SendGrid faz bastante, que não sei se conhecem, mas é uma ferramenta de envio de e-mails, inclusive sempre expondo APIs. Um dos exemplos que eu mais gosto de falar é o hackathon do Salesforce. Eles têm quase $1 milhão em prêmios, né? Em prêmios combinados, né? Você comentou, a gente tem algumas categorias diferentes, você tem os prêmios máximos de $100 mil, né? E outros combinados, mas a partir do 10º colocado já ganha. Exatamente. E é um prêmio de $10 mil a partir do 10º colocado. Não é qualquer coisinha, Vai né? dar prêmio legal, né? Aqui no Brasil não é muito diferente, né? A Globo fez um hackathon 2015, se não me engano, com soluções dentro da casa do BBB, com soluções inovadoras para a Globo usar. Exatamente. Bom, e tem diversos. Se a gente fosse falar todos que existem, a gente ia ficar falando só de hackathons que já foram realizados. Mas também queria comentar um pouco sobre hackathons públicos. Teve um primeiro que foi em Nova York, em 2011, depois de uma tragédia, e a cidade liberou as APIs para que provedores construíssem coisa em cima. Mas depois desse, surgiram vários outros, desde ONGs como a Transparência Brasil, que realizou com a gente um hackathon em 2014, em parceria com o Google, abrindo dados sobre principalmente os congressistas e políticos brasileiros, sobre de onde vinha o dinheiro deles, sobre processos judiciais, e a gente organizou um hackathon muito bacana, que construiu aplicações que ajudaram os eleitores em 2014 a escolher seus candidatos. Outro exemplo muito legal é o hackathon de Campinas, né, em que a prefeitura liberou as APIs para que fossem criadas soluções inovadoras para a população de Campinas. Não só para a população, mas também para a administração pública. Sim. Inclusive, uma das equipes vencedoras, a equipe vencedora, o app está disponível na Play Store para você baixar. E na App Store também, Alerta Dengue. Funciona mais na região de Campinas, obviamente, né? Mas é bem bacana. Bom, tem alguns outros, desde algumas outras fundações, como a Make-A-Wish, que é uma fundação internacional, até Ministério da Justiça, algumas cidades, SP-Trans, enfim. Sim. Então, realmente, não tem faltado hackathons. E aí, realmente, a buzzword tem crescido, né? E aí, o ponto mas qual que é a proposta de valor de um hackathon, né? E aí tem alguns diferentes objetivos que você pode levar em conta na hora de criar o seu, né? Então, sim, o primeiro ponto, né? Por que você faz alguma coisa? O que eu quero ganhar com isso? Na maioria dos casos, hackathons são muito eficientes para promover inovação aberta. E aí vamos só definir um pouquinho mais, né? Você tem
informações, serviços internos, você tem uma riqueza de dados dentro da sua empresa e às vezes resolver algum problema não está tão fácil. E aí você recorre a cabeças de fora, né? A pessoas que vão ter uma visão totalmente diferente da sua e provavelmente criar soluções que você nunca pensaria. A gente costuma falar em trazer alguém para pensar fora da caixa, né? Às vezes trazer alguém de fora da caixa para te ajudar a pensar. É uma forma mais fácil de garantir isso. Exatamente. Né? Bom, além disso, tem alguns ganhos paralelos, como branding, né? Então, você organiza um evento desse tamanho, normalmente a sua marca também ganha uma relevância maior. Esse, na verdade, é um colateral de todo hackathon, né? Exatamente. Sempre quando você faz um hackathon, um evento grande como esse, o seu retorno de branding costuma ser bastante grande. Exatamente. E aí tem alguns formatos menores que promovem, por exemplo, para recrutamento. A CIT, que é a nossa grande parceira aqui, eles fazem vários hackathons com foco em recrutamento. Não que você precise fazer com esse foco para recrutar alguém, mas você tem essa opção, pode ser um objetivo fim. Outros para engajamento de parceiros já estão conectados a você e você quer acelerar todo esse processo. A gente vai falar um pouquinho mais disso à frente, quando a gente falar um pouquinho dos formatos que a gente tem. Beleza? Bom, um hackathon pode ter diversos formatos, né? Ele pode levar desde 12 a 48 horas ininterruptas, que é o que a gente chama de hackathon, né? Que é uma maratona longa, exaustiva, como foi o caso do hackathon de Campinas, né? Que foram 24 horas direto, né? Das 9 da manhã às 9 da manhã do dia seguinte. É muito engraçado que no final das 24 horas o pessoal que ia apresentar era 10 da manhã e falava: boa noite, pessoal. Era falta de sono, né? Bom, você também tem o modelo de Hack Day, que normalmente é usado para acelerar a integração de parceiros com a sua plataforma. Ele acontece dentro de um Business Day, né, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou das 9 às 18, enfim. É um período bem mais curto. Exatamente. E aí também a gente tem um formato que o pessoal da Sabatec, uma empresa mineira que tem crescido bastante, como startup, ex-startup, né, que é um formato chamado de Hack Week. É para funcionários da própria empresa e é uma forma de você focar uma grande parte dos seus recursos com um objetivo bem focado, assim, bem único, e aí criar soluções diferentes em muito pouco tempo. Então é uma forma de você criar um degrau de evolução bem rapidamente, bem legal. Inclusive a gente está começando a pensar o primeiro aqui interno da Sensidia. Sim, e é bom lembrar que o Hack Week não acontece direto de segunda a sexta-feira, porque ninguém consegue ficar uma semana sem dormir. Exato, como se fosse um mês de trabalho, com talvez algumas noites puxadas a mais, mas não é sem dormir, obviamente. Beleza? Bom, a gente precisa motivar, né, as pessoas para participar. Como você chama a atenção como você traz esses caras que vão pensar fora da caixa, né? Bom, tem alguns grandes motivos pelos quais os desenvolvedores participam de um hackathon. Acho que o principal deles é o networking, né? Não só por conta de interagir com as outras pessoas da equipe e tudo mais, mas porque uma grande parte dos hackathons tem patrocinadores, tem uma empresa que está organizando por trás. Imprensa, você corre esse grande risco de ganhar e sair na mídia. Então, é uma forma de criar conexões super rica e bem concentrada, assim, em pouco tempo você pode pular seu nível de networker. Bom, empreendedorismo também é um fator bem legal. O exemplo do hackathon do Salesforce é muito legal, porque você levanta uma baita grana, se você estiver interessado em começar a sua startup. Já é um ótimo passo. Tem um ponto também que hackathons normalmente atingem, a maioria das vezes, desenvolvedores, né, programadores. Então, o dia a dia do cara, um programador médio, é programar, é codificar. Então, quando ele tem uma oportunidade de fazer o projeto do começo ao fim, desde a concepção, planejar, codificar e ainda apresentar e vender isso, é uma experiência super diferente. Acaba que hackathons são um tour para aqueles desenvolvedores que têm aquela veia empreendedora e acabam encorajando os caras a ir pra frente. Tem um case bem legal de um hackathon norte-americano. Tem um aplicativo chamado GroupMe, onde você consegue agrupar todos os seus instant messengers dentro de um Skype, aplicativo só. Facebook Messenger, WhatsApp e enfim. Esse cara nasceu dentro de um hackathon e eles foram comprados, no ano seguinte do hackathon, eles foram comprados por $80 milhões pelo Skype. Nada mal, né? Nada mal. E nada mal você ser a empresa provedora dessa oportunidade, exatamente, né?
Bom, o valor social, isso claro, depende muito do tema que é escolhido. A gente vai falar um pouquinho mais sobre tema, foco, enfim, na parte que a gente detalha como fazer um hackathon, mas dependendo de como você consegue articular o objetivo, o tema do seu hackathon, você consegue entregar um valor para a sociedade. Então, no fim das contas, uma boa parte dos hackathons tem esse valor social por trás, também é uma forma de trazer os caras que querem fazer uma diferença na sociedade. Bom, e obviamente oportunidades de emprego, né? Os hackathons normalmente são organizados por alguma empresa de tecnologia por trás, inúmeros patrocinadores no hackathon, notícia na imprensa, então como um colateral do networking que você vai fazer dentro de um hackathon, existem inúmeras oportunidades de emprego. Com certeza, além daqueles hackathons que a gente comentou que são focados em recrutamento, né? Então, é bem normal você participar de você vai ter aquele objetivo, você vai praticar algumas coisas, tem as outras motivações, mas ao mesmo tempo você sabe que você está lá para ser observado. Pô, fantástico, né? Sim. Um desenvolvedor. Bom, legal. Ninguém precisa explicar muito disso, né? Todos os hackathons têm um desafio por trás e tem um prêmio no final das contas, então... acho que é a parte clara, isso a gente vai explicar daqui a pouquinho também, mas o tema, o valor que você entrega para a sociedade e o próprio prêmio, eles são uma balança que você tem que equilibrar, mas assim, tudo isso tem que ser bem pensado para como você vai motivar o cara a vir, né, e participar. Sim. E dar o sangue pela competição. Bom, e você precisa de fato organizar o seu hackathon, né? Do começo ao final, vamos contar para o pessoal como é que a gente costuma fazer aqui na Sensidia para organizar um hackathon. Exatamente. Bom, agora é a parte que a gente está falando em detalhes sobre como a organização funciona do começo ao fim. Isso aí. Bom, o seu hackathon precisa ter um tema, tá? Esse tema, no fundo, é o propósito do hackathon, né? Por que você vai fazer um hackathon? Você quer fazer um hackathon com uma pegada social, você está envolvido como no caso do Hackathon Campinas, você está envolvido junto com a Prefeitura de Campinas ou com a Fundação Make-A-Wish, então tem essa pegada mais social. Mas você pode ser uma empresa que quer fomentar o empreendedorismo, né? Com certeza. Por exemplo, a Salesforce, cara, desenvolvam ferramentas que podem ser úteis para os nossos clientes. Excelente. Só que assim, isso não tem aquele valor social que a gente comentou, né? Então, o prêmio é fantástico, é um alto valor financeiro. E por outro lado, para quem trabalha na empresa, né, é uma baita oportunidade legal para você criar um ecossistema de parceiros, né? Porque você está criando soluções em torno da tua API ou em torno da tua plataforma, né? Então você começa a conectar mais parceiros à tua API. Excelente. Bom, e aí vem um outro ponto bastante necessário também em qualquer hackathon, e a gente foi repetindo, e são as nossas queridas APIs. APIs são uma forma de softwares diferentes se comunicarem, trocarem dados, ou um consumir dado do outro e retornar alguma outra coisa, enfim. Então é uma forma bem mais fácil de integração. Vários hackathons, anos atrás, aconteciam com a empresa ou a instituição central expondo um banco de dados, por exemplo, dando um CSV ou dando acesso a um banco de dados específico, e aí depois em cima disso as pessoas construíam as aplicações. Qual que é o grande problema disso? Mas a gente já está em 2016, né? Em 2016, nada precisa ser não sincronizado, não atualizável, não conectado. Então o grande ponto será que realmente vale fazer um hackathon se eu não tiver APIs, exposto APIs para o pessoal consumir e fazer algo que já esteja mais pronto, mais no fim do caminho? E como a gente está falando de APIs como ferramenta para integração entre softwares diferentes, a gente tem que desmistificar um ponto de que toda inovação cria algo novo. Na verdade, você precisa criar uma visão nova em cima de alguma coisa que já existe muitas das vezes. Então você integra ferramentas diferentes e sai com uma visão completamente diferente e inovadora em cima daquele mesmo tema. Exato, não é a tecnologia em si que precisa ser nova, mas é o uso dela. Exatamente. E aí, aproveitando, por isso que a gente falou que tem dois tipos de APIs que você precisa ter. Que são as suas próprias APIs, como você vai conectar isso ao dia a dia da sua empresa, seja ligado aos clientes ou ligados ao seu trabalho interno. E outro que obviamente os dois se misturam bastante, que são serviços de fora que são oferecidos via APIs, né? Como você deixa todo o universo para o seu usuário muito mais rico, com muito mais possibilidades, mais automático e por aí vai. Tá? Bom, e aí o que a gente tem falado aqui algumas vezes que a gente ficou prometendo para frente, que é todo esse equilíbrio entre tema, desafio, prêmio, duração.
Na verdade, são quatro dimensões que você pode brincar com elas para criar a proposta de valor do seu hackathon. O tema a gente acabou de abordar, né? E você tem um desafio, você tem restrições para atingir aquele objetivo que você quer chegar. Então, o desafio é muitas vezes o grande motivador do hackathon. E o prêmio, na verdade, nem sempre é um prêmio físico, né? Às vezes pode ser, no caso do Salesforce, 1 milhão em prêmio é extremamente atraente. Claro que tem sempre a mistura, né, entre o desafio ser algo que vai motivar naturalmente ou não. Às vezes ele nem precisa naturalmente ser ligado a uma entrega à sociedade, né, ao terceiro setor ou público, mas algo que está desafiando tecnicamente a pessoa a trabalhar melhor, a pensar fora da caixa. E aí o prêmio e o desafio tem que realmente conseguir se balancear para conseguir trazer as pessoas interessadas, as melhores pessoas possíveis, né? E a duração total do seu hackathon vai impactar diretamente no quão complexa e quão completa vai ser a solução desenvolvida ao longo do período que você determinou dentro do seu hackathon. Então, se você espera uma solução mais completa e mais complexa, dê um pouco mais de tempo, dê 48 horas, faça um hack week muitas vezes. Então a duração vai impactar diretamente no resultado do hackathon. Quão acabado esse produto será. Bom, como tudo, como você está chamando pessoas de fora, você precisa desenhar um plano de comunicação. E um plano de comunicação para o hackathon não é nenhum bicho de 7 cabeças, na verdade é um bicho de 3 cabeças. E como tudo, você precisa primeiro definir quem você quer lá, né? Qual o perfil de profissional você quer por lá. E aí a gente costuma falar que é muito fácil você focar só no desenvolvedor e acabar esquecendo o resto. Só que boas aplicações não são só aplicações bem programadas, bem codificadas. Elas levam em conta a usabilidade do usuário, elas levam em conta a aplicação de negócios. Então, assim, todo um espectro de habilidades que provavelmente você não vai achar em um perfil só. Exatamente. Você tem pessoas diferentes, com backgrounds diferentes, né? Então você precisa, por exemplo, do desenvolvedor, você precisa do cara de UX, você precisa do cara de negócios, você precisa de uma porção de pessoas. Isso. E, obviamente, isso vai variar de acordo com o objetivo que você tem, com o tipo de solução que você quer. Sim. E você precisa dos canais, você precisa divulgar o seu hackathon, você precisa da mídia para divulgar as notícias sobre o seu hackathon, as premiações, os resultados que saíram de lá, especialmente se o seu hackathon estiver ligado a alguma ONG ou alguma organização pública. Exatamente, e vamos lembrar, né, você definiu os perfis. Se a sua empresa, com os canais tradicionais dela, não atinge esses perfis, você tem que sair um pouquinho da caixa, sair do normal e ver como você vai atingir essas pessoas da melhor forma. Claro que trazer pessoas totalmente opostas ao seu dia a dia, 100% delas, talvez não seja o melhor negócio, já que se você precisar de alguém de negócio dentro da equipe, o cara tem que saber um pouquinho do que acontece, tem que ser pelo menos um bom consumidor ou, enfim, tá meramente envolvido. E tem um terceiro ponto que é super importante, que é o Dev Kit. Muitas vezes os hackathons são curtos, você faz dentro de um hack day, né, 8 horas, ou você faz um hackathon curtinho de 12 horas. Então é sempre legal você disponibilizar antes do dia do evento o Dev Kit, né, a documentação das suas APIs, os SDKs, para que os desenvolvedores já estejam um pouco mais preparados para o dia do evento, para que eles não percam 2 ou 3 horas se alimentando da sua documentação, entendendo como o SDK funciona. Só para se contextualizar, né? Então, assim, isso faz parte da solução da Sensidia, mas sem querer fazer o jabá, tem um portal que tem exatamente explicando os objetivos daquelas APIs, né, os recursos, toda a documentação, todo o swag. Se você tiver SDKs que são exemplos em determinadas linguagens já prontos também, é super rígido de colocar, isso adianta bastante o desenvolvimento. Então acaba fazendo com que as suas equipes foquem muito menos na codificação e no entendimento do contexto e muito mais na criatividade e na elaboração dessas soluções, no fim das contas. Bom, tem 2 formas de você, na verdade 3 formas de você fazer a inscrição dos participantes no teu hackathon. Você pode permitir a inscrição de equipes, então as pessoas montam a equipe já com os desenvolvedores, os caras de UX, os caras de negócio, enfim. Eles têm seu entrosamento, né? E é bem comum ver, existem quase equipes profissionais de hackathon, então o cara fica de olho, tem vários sites que coletam
todos os hackathons que vão acontecer numa região, e ele vai lá, eles tentam escrever porque os caras caçam prêmio, eles entregam bem, não é à toa que eles ganham várias vezes, enfim. E você pode inscrever também os participantes, né, que são pessoas, são desenvolvedores, são designers, são pessoas comuns que se inscrevem no seu hackathon sem ter uma equipe, enfim. Isso é muito legal porque cada um dos exemplos tem os seus prós e os seus contras, né? Quando você tem uma equipe, como o Luiz comentou, você já tem o pessoal que já tem uma bagagem, já tem uma experiência, já trabalha junto, já sabe como a equipe funciona. Por outro lado, quando você inscreve só os participantes, você tem um poder de networking muito maior, né? Você tem uma troca de experiências muito mais legal. Exato. E, além de ser um valor maior para o desenvolvedor que vai participar individualmente, isso também acaba trazendo soluções mais criativas, né? A equipe, como já trabalha junta, ela tem algumas tendências, alguns vícios em relação a novas criações. Isso não acontece com pessoas diferentes, vão ter que se alinhar, vão ter que se conhecer e aí sim criar algo novo. E aí tem a terceira modalidade que o Lucas comentou, é misturar os dois. Ter inscrições individuais e inscrições por equipes. Isso dá um pouco mais de trabalho de seleção, que a gente vai explicar um pouquinho mais à frente como fazer a seleção, mas também é um outro modelo legal porque você garante que não exclua nenhum perfil, né? Porque tem o pessoal que só trabalha em equipe, tem o pessoal que tanto faz e vai individual ou ainda não participou de hackathon suficiente para criar uma equipe, né? Sim. Bom, e você tem que ter uma maneira para selecionar os seus participantes, né? Sejam os participantes ou as equipes em si. A gente tem 3 critérios que a gente costuma usar aqui, que são experiência, linguagem e comunicação das pessoas. Exatamente. Dependendo do resultado que você espera do teu hackathon, você tem que ter um cara com mais experiência e tudo mais. Por exemplo, um cara com uma experiência específica, né? Não só com tempo de rodagem. Por exemplo, criação de aplicações móveis. Uma experiência específica. Sim. A gente visualiza que, em termos de formato final, né? A gente visualiza que as soluções finais vão ter que consumir muitas APIs diferentes. Então o cara tem que ter uma experiência em construir API, ou em linguagens um pouco mais novas, como Node, coisas relacionadas a JavaScript. Enfim, isso também pode ser um tipo de critério que já vai para a linguagem. E eu acho que tem um critério super importante que muita gente não considera na hora, que é a capacidade de comunicação da pessoa. O cara tem que se vender para participar do seu hackathon, né? Mas isso não só por conta do critério de seleção, mas também se você pensa que o cara vai discutir uma ideia e executar um projeto em 24 ou 48 horas, esse cara tem que ter uma habilidade de comunicação muito legal, porque ele precisa defender a sua ideia, ele precisa, mesmo dentro do grupo ou para a banca julgadora, né, na hora da apresentação, esse cara tem que ter uma habilidade de comunicação muito legal. Além disso, com esse trabalho de deixar o cara se vender para se inscrever, você ainda vê a vontade dele em participar daquele desafio, em estar relacionado àquele tema. Então isso também acaba contando bastante, porque você vê que o cara botou mais ou menos esforço dentro dessa parte da inscrição. E aí, no fim das contas, além dos campos abertos no formulário de inscrição, a gente sempre pede 2 pontos a mais que fazem muita diferença, que são o GitHub e o LinkedIn. Então você acaba vendo quais são as experiências profissionais, no caso do LinkedIn, para ver se aquela parte de experiência se bate mesmo. E no caso do GitHub é para ver quanto realmente ele já contribui de código e quanto ele é ativo na comunidade. Isso não é um pré-hack por si só, mas se o cara tiver isso muito bem feito, com certeza ele vai ganhar vários pontos a mais. E tem um ponto bastante legal que a gente aprendeu por experiência, faça um termo de aceite para o seu hackathon. As regras têm que ser bem colocadas. Então, por exemplo, a Sensidia nunca fez um hackathon só da Sensidia. A Sensidia faz hackathon com parceiros e clientes. Então, cada parceiro ou cliente tem algum tipo de restrição. Não pode participar ninguém que é parente de alguém relacionado ou a Sensidia ou a gente. Não pode participar, no caso da Transparência Brasil, não pode participar ninguém relacionado a um político. São várias coisinhas que você junta e deixa rolar, pode dar um problema grande. E você deixa a regra do jogo bem clara para todo mundo que vai participar. Desde o começo, né? Desde o começo. Não precisa nem gastar tempo preenchendo o formulário. Exatamente. Bom, e no dia do hackathon? O que você vai precisar para fazer o teu hackathon de fato no dia? Vamos lá. Primeira coisa são senseis. A gente adora esse termo, que na verdade é o cara que tem conhecimento e vai ser um mentor para quem está lá. Sensei é como se fosse um mentor, orientador, um especialista que está lá para orientar as equipes, os participantes, para que eles façam a melhor solução possível.
Então, a gente pensa... No final das contas é um cara que manja pra caramba. Né? Manja pra caramba de 3 coisas. Ou ele manja pra caramba do negócio que as pessoas estão desenvolvendo a solução ali, ou ele manja pra caramba da API que está sendo consumida ali, ou ele manja pra caramba do aspecto técnico da coisa, né? É o cara que vai ajudar o pessoal a tirar as dúvidas mais cabeludas. Um mestre em desenvolvimento, ou nas principais linguagens que a gente sabe que vão ser utilizadas, enfim. Então tem que ter esse cara. Normalmente os caras de API técnico, eles acabam dando uma misturada, porque obviamente puxa mais pro lado técnico, mas o cara de negócios é muito fácil esquecer de colocar e tem que ter, é essencial. Só dando um exemplo, no Hackathon de Campinas, a gente tinha lá o prefeito, tinha vários subsecretários, as pessoas que sofrem e se beneficiam com o uso daquelas informações durante o dia, então eles estavam lá realmente tentando direcionar, porque era o interesse deles. Né? Sim, e tem um ponto super legal, porque alguns exemplos de Hackathon, as equipes tinham 24 ou 48 horas para fazer a solução, e os caras perderam 10 dessas horas fazendo uma mini pesquisa de mercado para entender melhor o que era necessário ali. E os resultados sempre foram muito bons dessas soluções. Exatamente. Bom, em termos de infraestrutura, acho que tem 2 pontos que são cruciais. Um é a internet sem fio. E assim, internet sem fio quer dizer que qualquer um do seu computador tem que conseguir acessar. Fazer setup de computador numa máquina nova, isso tira seu tempo, te gasta dinheiro, gasta tempo das pessoas no começo do Hackathon, que todo o tempo do Hackathon é super valioso, então não gastar tempo com isso é essencial. E obviamente você dá materiais para o pessoal pensar na fase de ideação, né? Sim. Então, rascunhar, brincar, post-it, flipchart, quadro branco, enfim, whatever. Você tem que facilitar para que as pessoas gerem o máximo de ideias possíveis. Né? Exatamente. Você não quer ver o cara desenhando na mão para gerar uma aplicação que pode mudar o futuro da sua empresa. Nem o cara desenhando na mesa onde você trabalha. Bom, você precisa alimentar esse pessoal. E um lance muito legal é que assim, de novo, quando a gente está falando num período super curto, as coisas que você vai consumir ao longo do Hackathon precisam ser fáceis de você consumir, né? Você não vai sair de lá para ir no restaurante, comer alguma coisa assim. Então, você 1h30 no almoço, né? Exatamente. Você precisa ter alguma coisa rápida para você comer ali na hora. E você precisa ficar acordado, né? Então, energético, café, enfim, são muito bem-vindos dentro de um Hackathon. Sempre. E tem um ponto super legal ali, olha. Sempre pergunte sobre restrições alimentares. Você pode ter uma pessoa vegetariana, uma pessoa vegana e a pessoa não vai ter do que se alimentar. Exatamente. Bom, aí, pensando já um pouquinho mais o dia do Hackathon, você vai receber todo mundo, não é todo mundo vai para sua bar e começa a trabalhar, as pessoas não são os seus funcionários. Sim. Então, receba, faça um tour do lugar que você está, se for a sua empresa, se for algum lugar bacana. Fale um pouco sobre as APIs, que é um pouco mais de orientação técnica. Fale sobre as regras que estão sendo colocadas lá, fale mais sobre o tema. Os critérios de avaliação, né? Como você vai avaliar as soluções que as equipes desenvolveram. Então qualquer direcionamento que pode ajudar esse pessoal a aproveitar melhor esse tempo e criar ótimas soluções. No fim das contas, receba-os bem. Receba-os bem calorosamente. Seja empático, né? Trate os outros como você gostaria de ser tratado. Bom, e ao longo das demonstrações das soluções, a gente precisa ter alguns critérios para essas apresentações, né? O tempo precisa ser limitado, você não pode dar 5 minutos para uma equipe e 25 para outra. Isso depende da capacidade de síntese deles em resumir o que a solução deles faz dentro de um espaço pequenininho, então eles precisam ser bem objetivos. E a objetividade da solução deles precisa ser bastante clara. Exatamente. E em alguns casos, quando o objetivo for esse, que você vai ter uma solução acabada ou demonstrável, fazer o pessoal demonstrar na hora. Esse talvez seja um dos principais pontos, né? Eu acho que um ponto super importante para isso é você ter formatos compatíveis, né? Puta, um cara apresenta usando o PPT, o outro cara apresenta usando o Keynote do Mac, outro cara quer mostrar a tela do celular, enfim, você precisa estar preparado para isso e você precisa comunicar a eles o que eles vão ter à disposição para fazer a demonstração da solução deles. Exatamente. E aí, no fim das contas, também relacionado a esses critérios e também a como você vai avaliar, os jurados, o ideal é que você pegue pessoas de backgrounds e dia a dias diferentes, mas ao mesmo tempo que sejam todas pessoas que conhecem desse negócio ou desse tema ou que estejam envolvidas com o dia a dia disso, e aí, claro, formando uma banca bem heterogênea.
Bom, acho que era isso, pessoal. Isso aí. Simples, rápido, são alguns detalhes que podem fazer bastante diferença na organização do seu hackathon. Lembrando, a Sensidia obviamente está disponível para ajudar você não só a organizar seu hackathon, mas principalmente a expor suas APIs de uma forma segura, escalável, criar as integrações, seja internas ou com esses parceiros que você vai chamar via hackathon, deixar essa API bonitinha para o pessoal no dia do hackathon consumir. Enfim, a gente acaba dando suporte para tudo isso. Isso aí. Isso aí. Muito obrigado, pessoal. Só para lembrar, antes de falar o último tchau, a gente tem vários conteúdos que são bem bacanas, desde outros webinars que são todos gratuitos, aqui tem alguns exemplos, tem vários artigos, nosso canal do YouTube também é bastante rico, então você tudo isso consegue acessar lá dentro do sensidia.com/blog, tá? Fica o convite. Valeu, pessoal, até a próxima.